Então agora Shri Gurudeva cresceu um pouco. Quando o seu pai costumava dar Harikatha, muitas pessoas do vilarejo vinham, porque o seu pai era o proeminente dentre os banditas da vila. E Shri Gurudeva sempre ouvia a aula de seu pai, sentado bem quieto. Até mesmo nós podemos ver, quando Shri Gurudeva está dando Harikatha, até mesmo adolescentes eles estão aqui correndo e brincando, mas Shri Gurudeva, desde o nascimento, ele nunca foi assim, nunca foi inquieto. Ele ouviu tudo de seu pai e também de sua mãe. A sua mãe era uma grande poeta. Tudo que ela visse, imediatamente ela poderia colocar na forma de poema. Então agora, eles o colocaram na escola. Na escola, ele precisava andar cerca de 2 milhas para chegar na escola. Shri Gurudeva disse: não havia ninguém que enquanto eu estivesse andando fosse capaz de me ultrapassar. Eu nunca permitia a ninguém que ninguém me ultrapassasse. Então, ele corria e chegava na escola. Não apenas corrida. Hoje em dia, até mesmo, você não pode ver ninguém naquela idade que possa andar tão rápido. Nem mesmo hoje em dia. Ciclismo, nado, salto à altura, salto à distância. Ninguém conseguia vencer ele. Naquela época ele era o campeão de esportes de Bihar. Depois do primário, ele foi para... O seu pai e a sua mãe, ambos eram iniciados na Ramanuja Sampradaya, Shri Sampradaya. Então Shri Gurudeva, ele costumava cantar. Ele não cantava esse Mahamantra, ele cantava apenas Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ele não cantava o nome de Krishna, apenas o nome do Senhor Ram. Porque a Ramanuja Sampradaya, então ele cantava apenas Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gurudeva disse: quando eu comecei a cantar, eu costumava cantar uma laca de nome, até mesmo quando eu estava na escola. Apenas Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Desde sua infância, ele sempre foi fã de arroz. Ele queria arroz todo dia. Ele era o primeiro filho de seus pais. Quando era um bebê bem pequenininho, ele faleceu. Shri Gurudeva é o segundo filho de seus pais. Agora, Shri Gurudeva é o mais velho na família. Eles têm 4 irmãos e 3 irmãs. Então, o primeiro filho, quando ele tinha 1 ou 2 anos, ele faleceu. Então, eles tinham muito amor por Shri Gurudeva. Quando uma criança pequena falece, então o próximo, os pais têm muito apego, muita afeição. Então, o alimento proeminente de Bihar são os produtos do trigo, como chapati, dal, puri, tantas coisas feitas de trigo. Mas Shri Gurudeva, ele não gostava, ele queria todo dia arroz. Então, se não tinha arroz, então ele começava a chorar. Eles eram uma família muito grande, tinham muitos tios. Então, o que fazer agora? Apenas um filho, ele está chorando. Shri Gurudeva disse: se a mãe quisesse ou não, ela era obrigada a cozinhar arroz para mim. Então eles pensavam: de onde veio essa criança? Todo dia quer arroz. Então eu disse para Shri Gurudeva: porque Mahaprabhu, ele veio na Bengala e você é um associado de Mahaprabhu. Então por isso você é fã de arroz, não tem problema. Então Shri Gurudeva começou a rir. Falou: todo mundo ficava perturbado. Todo dia tem que cozinhar arroz para esse garoto? Que tipo de garoto é esse? Mas não tinha desculpa. Só era uma criança, não tinha mais crianças, então eles tinham que cozinhar. Mais uma coisa que o Gurudeva disse: quando ele estava no colegial, naquela época, os ingleses eles governavam a Índia. A Índia ganhou a independência em 1947. Shri Gurudeva entrou na mata em 1946. Então Shri Gurudeva disse: muito embora eu tinha que aprender inglês, eu estava tão perturbado, eu odiava os ingleses.
eles estão tomando conta do nosso país e a gente tem que falar a língua deles. Eu não gosto disso. Então, no colegial, o professor de inglês, ele ensinava inglês e Srila Gurudeva, ele era o primeiro da sala, ele sentava na frente e ele sempre dormia naquela aula. Srila Gurudeva disse, por duas causas. A primeira porque os bengalis, depois do almoço, eles descansam um pouco. Essa é uma razão, e a outra razão é que eu não gosto de inglês. Então, por essas duas razões, eu costumava dormir. Eles eram tão estritos, mas ele nunca me castigou. Para outras pessoas também é muito bom descansar depois do almoço. Na China, eles descobriram que depois do almoço, se você descansar um pouquinho, você consegue trabalhar melhor. Então, na China, eles permitem que depois do almoço as pessoas tomem 1 hora de almoço, 1 hora de descanso. Então, depois que Srila Gurudeva saiu do colegial, ele começou a ensinar. Como ele era o campeão de esportes de Bihar, estava tendo a seleção para entrar na polícia. Então, Srila Gurudeva, ele foi selecionado pelo departamento da polícia porque ele era um campeão de esportes. Então, eu perguntei para Srila Gurudeva, eles fizeram alguma entrevista com você? Srila Gurudeva falou sim. Eles falavam algumas palavras, umas sentenças, e você tinha que repetir aquelas frases. Mas eu odiava tanto o inglês que o que eles estavam falando eu não estava nem ouvindo. Apenas, enquanto eles falavam, a forma como eles mexiam os lábios, eu vi isso e eu mexi os lábios da mesma forma. Aqueles que estavam me entrevistando, eles deram risada e me passaram. Assim como quando eu e Srila Gurudeva, nós nos tornamos cidadãos americanos, então tinha que fazer uma cerimônia. E naquela cerimônia tinha muitas pessoas chinesas, muitos chineses, e eles não sabiam nenhuma frase, nada em inglês. Então, eles estavam lendo, você tinha um papel, você tinha que ler com eles. Madhupatra estava lá, ele viu. Na parte da manhã, eu não estava lá porque a minha entrevista foi no mesmo dia, então eu não pude vir pela manhã. Mas quando foi a minha cerimônia, eu também vi. Algumas pessoas não sabiam inglês, elas só mexiam a boca assim. Então o Gurudeva fez da mesma forma. Ele não recitou nada. Da forma que eles moviam os lábios, Srila Gurudeva fez do mesmo jeito. O que ele falou ninguém sabia, então ele passou. Depois disso, tinha um grande parque e eles tinham que apostar corrida de um lado, dar a volta e chegar no outro lado. Então Srila Gurudeva viu, tem tantas pessoas aqui, eu posso derrotar todos eles. Mas aqui tem campeões de diferentes lugares de Bihar. Então eu devo ser muito esperto, eu devo fazer de uma forma que ninguém possa me derrotar. Então no começo, eu não vou disparar, sair correndo. Eu vou bem devagarzinho para salvar a minha energia. Então o que ele fez? Era um parque muito grande. Então o Srila Gurudeva estava correndo bem devagarzinho. Ele ainda estava no meio da curva. Depois daquilo, muitos já estavam do outro lado. Quando eles estavam voltando, Srila Gurudeva, depois de uns segundos, ele fez a volta, disparou e chegou em primeiro lugar. Então muitos falaram, não, ele não foi até o final. Algumas pessoas falaram, não, eu fui até o final. Se você não acredita, a gente pode correr de novo. Vou ver quem consegue correr comigo. Eu estou cheio de energia. Vocês que estão correndo, vocês não estão cheios de energia, então vocês não podem competir comigo. Então, mas o oficial que estava fazendo a entrevista falou, não, é verdade, ele chegou primeiro. Muito embora tinham muitos bons corredores, Gurudeva foi o primeiro. Então, Srila Gurudeva, ele não sabia Bengali. Então, antes dele entrar na mata, ele chegou até a mata, ao templo, através de Srila Bhakti Kamala Madhusudan Maharaj, um discípulo de Srila Prabhupada. Naquele momento, o nome dele era Shri Narottama Brahmachari. Era um discípulo de Srila Prabhupada Saraswati Thakur.
Ele era muito expert em Bhagavad. A sua voz era tão doce e ele dava aulas de uma forma tão argumentativa, tão bela. Ele saía para pregar. Srila Gurudeva, em 1946, ele entrou na mata e Srila Trivikram Goswami Maharaj em 1943. E Srila Trivikram Maharaj também veio através de Srila Bhakti Kamala Madhusudan Maharaj, que naquela época se chamava Shripad Narottamananda Brahmachari. Ele pregava de uma forma tão bela que Trivikrama ficou atraído por ele e veio morar na mata, no templo. O meu Guru Maharaj, ele veio para o templo em 1930. Ele tinha 8 anos e meio, 8 anos e 7 ou 8 meses naquela época. O meu Gurudeva, ele abandonou esse mundo no começo de 90. Em 1999, algo assim. Eu tomei o seu Darshan em Mayapur, eu fui lá com o Srila Gurudeva. Então, Srila Gurudeva, ele estava na polícia, ele estava servindo aí na polícia em Bihar. E Srila Narottamananda Brahmachari, ele foi com alguns devotos pregar na província de Bihar. Naquele momento, o oficial da polícia em Bihar era o Mr. Mukherjee. Ele era uma pessoa muito religiosa. Então, ele trouxe Srila Narottamananda Brahmachari. E todos ali na polícia, eles costumavam amar muito Srila Gurudeva. Então, ele convidou Srila Gurudeva e Srila Gurudeva foi lá para ouvir a aula. Srila Gurudeva, ele não sabia nada de Bengali. O Harikatha estava acontecendo em Bengali. Mas Srila Gurudeva estava ouvindo muito minuciosamente. Ele não estava entendendo nada, mas muito cuidadosamente ele estava ouvindo. Então, depois da aula, o palestrante, Srila Narottamananda Brahmachari, ele perguntou para Srila Gurudeva: qual é o seu nome? Srila Gurudeva disse: Shimanarana Tiwari. Você compreendeu alguma coisa? Ele falou: não, eu não sei nada em Bengali. Eles estavam conversando em inglês. Depois disso, de 1 a 2 horas, ele conversou com o Srila Gurudeva em inglês. Dessa forma, ele ficou 1 semana lá. Ele sempre costumava falar de 1 a 2 horas em inglês com o Srila Gurudeva. E a mente de Srila Gurudeva mudou completamente. Ele pensou: agora, o que fazer? Por que eu estou fazendo esse serviço? É melhor que eu abandone isso. Então eu poderei ir para a mata, para o templo e viver lá. Ele costumava escrever cartas para Param Gurudeva. E Param Gurudeva, através do meu Guru Maharaj, ele editava cartas para Tiwariji. Então, Srila Gurudeva nunca viu eles e eles nunca viram Srila Gurudeva. Eles apenas se correspondiam por cartas. Então, ele falou para o oficial do seu departamento: eu quero abandonar o meu cargo, eu quero abandonar o meu emprego. Ele perguntou: por quê? Você é tão bom, muito em breve você vai ter uma grande promoção. Os seus pais estão de acordo com isso? O Srila Gurudeva respondeu: sim, os meus pais estão de acordo. Eu quero iniciar um negócio. E esse negócio, ele é tão bom que não existe nenhuma perda, apenas ganho e ganho, apenas lucro e lucro. Ele não pode entender, porque a respeito de Bhakti é dito: quem quer que venha na linha de Bhakti, tudo que ele fizer nunca vai ser em vão. Até mesmo que você faça um pouquinho, então você poderá ficar livre de nascimento e morte. Até mesmo está descrito: Krishna está dizendo: se alguém está fazendo bhajan para os meus pés de lótus, se qualquer humor estranho vier na mente dele, mesmo assim, Maharajam não poderá tocá-lo.
eu vou entrar no meu devoto e eu vou purificá-lo.